Plantão SP Rio Mais. Olá, boa tarde. Agora são 16 horas e 2 minutos. Começa agora ao vivo mais um Plantão SP Rio Mais. O governador João Dória apresentou hoje o Plano São Paulo para a reabertura de setores da economia durante a pandemia do coronavírus. A partir de 1º de junho, índices como a taxa de ocupação hospitalar e a evolução no número de casos irão definir 5 níveis restritivos de retomada produtiva nas 17 regiões do estado. A região metropolitana do Vale do Paraíba, a nossa, está inclusa na fase 2 de reabertura, como você vê aí em laranja na foto. Fase que permite a reabertura de atividades imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios, o comércio, incluindo os shoppings. Para falar sobre isso, vamos começar hoje com a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, a senhora Patrícia Ellen. Secretária, muito boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que estão aqui em Rio Mais. Perfeito. Secretária, já vou começar aqui com a principal pergunta dos nossos internautas. Quando começa realmente a reabertura do comércio aqui na região do Vale do Paraíba? Essa fase 2 aí do plano. Vamos lá, Douglas. Bom, a gente fez um trabalho agora, até hoje, nós tínhamos todo o estado de São Paulo, que nessa transição exatamente entre o vermelho e o laranja. A partir de hoje, cada região, cada diretoria regional de saúde, porque o recorte é por saúde exatamente pela contenção da pandemia, recebeu uma nova classificação com base nos 2 critérios que você descreveu, evolução da epidemia e capacidade do sistema de saúde. Eles são analisados com base em 5 indicadores. Na parte da capacidade do sistema, olhamos a utilização dos nossos leitos de UTI Covid e número de leitos a cada 100 mil habitantes. Na parte onde estamos medindo a evolução da epidemia, nós estamos olhando número de casos, número de internações e número de óbitos. A região de vocês, toda a região do Vale do Paraíba, equivale à diretoria regional de Taubaté, que inclui também São José dos Campos, entre outras cidades, e essa região entra na fase exatamente laranja. A fase 1 é alerta máximo, que é a vermelha, a laranja é uma fase chamada de controle. Depois, a próxima etapa é a amarela, que é de flexibilização. Temos mais outras 2 etapas, muitas restrições, porque o início da pandemia ainda está presente, com crescimento, mas porque precisa se implementar protocolos de controle da epidemia para que com esse início de flexibilização ela não volte a se agravar. E para a tua pergunta sobre a data, esse retorno a partir de hoje vai ser definido pelos prefeitos e prefeitas da região. O Estado coloca a recomendação e da fase laranja em diante é delegada essa autonomia de implementação da retomada consciente aos prefeitos e prefeitas. Se a região volta a piorar, ou seja, volta para o alerta máximo, que é o vermelho, aí o Estado passa a acompanhar de uma forma um pouco mais restritiva novamente. Perfeito. Secretário, um dos setores mais afetados aqui pela pandemia foi o de bares e restaurantes, que estão inclusos aí na fase 3 da retomada, assim como salões de beleza, por exemplo. Quais foram os critérios levados em conta na decisão de o que pode e o que não pode ser reaberto aí nessa retomada da economia? Essa pergunta é muito importante, Douglas, porque a gente usou critérios técnicos olhando 2 vertentes, a atividade econômica dos setores e o risco de saúde de cada um deles. Então, sabemos que o vírus continua presente no nosso estado, em todas as regiões, com intensidade diferente. A saúde está preparado, ninguém no nosso estado ficou sem atendimento, então isso nós consideramos uma vitória, estamos vencendo esse vírus. Hoje ficou muito claro, nós salvamos 65 mil vidas pelo esforço que toda a população fez até agora, e tivemos aqui um cenário de casos que é muito menor do que poderia ter sido. Nós poderíamos hoje ter 10 vezes mais casos do que temos se não tivéssemos feito o esforço que fizemos até agora. Agora, precisamos de um esforço nessa reta final. Uma abertura modulada pressupõe um senso de consciência muito grande de cada um de nós. Então, bares e restaurantes, do contato, do fluxo de comida, tem um risco maior do que, por exemplo, escritórios, também com medidas restritivas. Esse setor de beleza, ele é considerado um setor com risco mais elevado, ele está, de certa forma, sendo antecipado ali com restrições na fase amarela, por causa da vulnerabilidade econômica, da quantidade de empregos que são gerados. Então, é uma combinação sempre de risco de saúde
com vulnerabilidade econômica. Lembrando que a adesão aos protocolos de higiene e protocolos de distanciamento são... Perfeito. Tivemos aí um pequeno problema aí na frase final aí da secretária. Mas, secretária, uma pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Taubaté... A senhora me ouve, secretária? Sim, certo. Sim. Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Taubaté revelou que 65% das empresas aqui da nossa região que buscaram auxílio financeiro tiveram seus empréstimos negados aí pelos bancos, né? Como é que o governo do estado vê essa situação agora, falando especificamente desse auxílio financeiro às empresas aqui da nossa região? Douglas, essa é hoje uma das nossas maiores preocupações. Eu tenho dito em todas as reuniões que eu participo com setores econômicos que a oferta de crédito, microcrédito, principalmente aos nossos pequenos e microempreendedores, está muito aquém da necessidade que nós temos. Pelos estudos diretos que nós estamos fazendo através do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo, nós estimamos somente pelos pedidos que nós temos, pelo perfil dos empreendedores que têm contato diretamente através desses nossos canais, uma demanda reprimida de pelo menos 12 bilhões em crédito. Nós, no estado, conseguimos com muito esforço colocar mais 650 milhões em linhas de crédito disponível para para empreendedores, mas não é o suficiente. E o estado também não emite dívida, então nós temos essa limitação. O governador, pessoalmente, com o setor privado, as instituições financeiras privadas, também com o setor público. Nós fizemos um pedido, inclusive, para que o crédito precisa chegar na mão dos empreendedores. Quando nós olhamos, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, hoje já existem dezenas de fundos emergenciais de crédito mobilizados pela iniciativa, agora está sendo expandido, mas é um fundo pequeno de 20 milhões de reais. Ou seja, concordamos, é urgente, estamos trabalhando diariamente nisso, estamos aqui fazendo alguns estudos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ver se é possível fazer mais alguma realocação orçamentária, mas essa ajuda emergencial para os nossos empreendedores é urgente. Para fechar, como a senhora prevê aí o período pós-pandemia aqui no nosso estado, né? A senhora acredita em uma plena recuperação econômica ainda esse ano, ou esse período de recuperação vai demorar ainda mais um pouco? Douglas, eu acho que todos nós aqui estamos sofrendo esse impacto pessoalmente, né, da pandemia. Eu comentei ontem, fiquei até emocionada numa reunião que eu estava tendo com o setor de varejo, porque eu venho de uma família de comerciantes. Meu pai tem uma loja de material de construção na entrada da favela aqui do Real Parque. Minha mãe é motorista da Uber, corretora de imóveis, né? Então, mas os dois são do grupo de risco e eles não vão poder voltar a trabalhar nesse momento, porque grupo de risco, né, obviamente, estão excluídos e devem ser devidamente cuidados. Então, eu estou acompanhando a dificuldade que eles estão passando, assim como eu tenho certeza que todos nós temos centenas de milhares de histórias parecidas. Então, nós também já anunciamos que, e já estamos repetindo isso já há alguns meses, que o nosso problema econômico nunca foi a quarentena, é o Covid-19, e vamos ter que enfrentá-lo por um bom tempo, até que a cura ou a vacina venha. Então, sim, vamos retomar, não é uma retomada de curtíssimo prazo, é uma retomada de médio e longo prazo. Não é uma corrida de velocidade, é uma maratona, mas estamos aqui firmes, unidos e todos a serviço da população, para que São Paulo seja referência da retomada consciente, não somente para o Brasil, mas para todo mundo. Perfeito, então, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Conversamos agora com a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, a senhora Patrícia Ellen. Patrícia, boa semana aí para a senhora. Perfeito, esse foi mais um Plantão SP Rio Mais, nós ficamos por aqui. Fique atento aí no site da SP Rio Mais para mais notícias aqui da região do Vale do Paraíba. Plantão SP Rio Mais.